capítulo 1 de Mateus, versículo 1 diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Vou repetir de novo este versículo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Você pode me perguntar: presbítero, dá para sair alguma coisa daí? Irmão, sai, acredite, o Espírito Santo ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, muito mais aquilo que sonhamos em nossa vida, muito mais com a sua palavra. Aleluia. Mais ou menos cerca de 20 a 30 anos depois que Jesus foi assunto, foi entronizado nos céus, um discípulo judeu chamado Mateus foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever um livro, do qual nós temos em nossas mãos o resultado dessa inspiração, que é o Evangelho, como nós conhecemos hoje, o Evangelho segundo Mateus. Nenhum dos 4 evangelhos registra qualquer palavra proferida por Mateus, a não ser ele mesmo. Ainda assim, em seu evangelho, ele nos apresenta as palavras e os atos de Cristo. Versículo 1: filho de Davi, filho de Abraão. Apesar de Mateus não ter escrito nada sobre si, ou nada para si mesmo, convém que nós possamos nesta noite, ou no decorrer das nossas vidas, aprender um pouco mais com este apóstolo, aprender um pouco mais com este ministro, que ele nos ensina muito, e que nós podemos descobrir o que ele desejava que soubéssemos sobre Cristo. Ao lermos o seu livro, ao lermos a sua epístola, ele fala aquilo que nós deveríamos saber, mas o Espírito Santo o iluminou para nos informar 3 tarefas importantes deste evangelho que nós precisamos saber sobre este apóstolo. 3 tarefas, ele realiza 3 tarefas em seu ministério. Primeira tarefa que o apóstolo Mateus realizou, ele foi um construtor de pontes, apresentando um novo livro. Este novo livro é o seu evangelho, é o Novo Testamento. Se qualquer um de nós pulássemos de Malaquias para Marcos, João, para Atos, para Romanos, dificilmente nós entenderíamos o propósito de Deus para a nossa vida, sendo ela pessoal, sendo ela como igreja. Ele foi um construtor de pontes, porque ele foi a ligação entre o Antigo e o Novo. O Evangelho de Mateus é a ponte de transição entre um e outro. O tema do Antigo Testamento sobre este tema, está em Gênesis capítulo 5, versículo 1. Abra sua Bíblia, volte aí para Gênesis capítulo 5, versículo 1, que diz assim: este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus o criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Este é o livro da genealogia de Adão. O Antigo Testamento mostra a história extremamente triste de Adão. O resultado do pecado a qual nos alcançou. Ele mostra da história de Adão e da família de Adão, que Deus o criou à sua imagem, mas sabemos que o homem pecou, foi destituído da presença de Deus, por um momento apenas, por uma fração, vamos colocar, de segundos.
Sabe o que nos separa da nossa queda? Sabe o que nos separa da nossa derrota? Sabe o que nos separa da nossa morte? Um passo. Apenas um passo. Apenas uma palavra. Apenas uma decisão. Se nós tomarmos a decisão errada, se nós tomarmos a direção errada, se nós dermos o passo errado, nos separa da nossa morte. Esse passo nos separa da nossa derrota, ou da nossa vitória, louvado seja Deus, ou do nosso sucesso, ou da nossa glória, ou do nosso esplendor em Cristo, da nossa autossuficiência em Cristo. Tudo depende da decisão que nós tomamos. E Adão tomou essa decisão, e foi triste, separou-se, perdeu a imagem original, o homem pecou, e deste modo distorceu a imagem que Deus tinha na sua vida. Depois disso o homem, depois disso toda a sua geração, subsequentemente, estava com a mesma tendência de morte. Ele gerou filhos,